Vocês acreditariam que o simples fato de um motorista ter entrado com um carro em uma rua errada desencadeou uma série de eventos em escala mundial que mudaram o mundo? Quando ele entrou com o carro nessa rua, 3 primos europeus governavam grande parte do planeta. Os Estados Unidos deviam 4 bilhões de dólares para a Europa e apenas 4 anos depois, aproximadamente 10 milhões de soldados morreram, 2 dos 3 primos perderam seus impérios e agora era a Europa que devia 10 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Eu visitei essa rua em Sarajevo e ela ficou conhecida como a esquina que iniciou o século XX. Foi nessa esquina que em 1914 o motorista entrou na rua errada e quando ele foi engatar a marcha ré, um homem de 19 anos chamado Gavrilo Princip fez um atentado no qual morreram os 2 passageiros. Esses passageiros eram o herdeiro do Império Austro-Húngaro e a esposa dele. Vocês devem ter notado nos últimos dias um esforço para tentar explicar como que se desenvolveram esses conflitos na região da Palestina. E é sempre difícil achar um ponto em uma timeline que pode chegar perto da Idade do Bronze. E eu acho que essa esquina é um bom ponto de partida para a gente contar essa história. Nesse episódio, vamos contar como 3 primos, imperadores, descendentes da Rainha Victória da Grã-Bretanha, iniciaram uma guerra que reverberou na Palestina. E eu visitei a esquina que mudou o mundo um século depois do carro ter entrado naquela rua. E junto com um historiador local, eu fiz o mesmo roteiro que o arquiduque tinha feito naquele dia de 1914. E foi isso que ele me contou. A comitiva do arquiduque teria que passar por essa rua. Nesse sentido. O problema é que nessa rua tinham 6 jovens que tinham sido treinados e eles estavam com bombas e com armas. E um deles jogou uma bomba que era para acertar o carro do arquiduque Franz Ferdinand, mas a bomba bateu e acabou indo para baixo do próximo carro que estava passando. Essa bomba explodiu, algumas pessoas se machucaram, se feriram por causa dessa explosão e depois eles tinham que continuar o protocolo indo reto até a prefeitura, aonde que está esse carro ali parado. Aqui dá para ver a prefeitura. Né? Como dá para ver, são quadras, não é tão longe assim. O arquiduque foi até lá, ele conversou e ele teria que voltar reto. A comitiva teria que voltar reto. Eles iam, nessa volta, eles iriam até visitar o hospital para ver essas pessoas que tinham se machucado, se ferido. Agora daqui dá para ver a esquina. Ó. Na esquina tem um museu hoje, ó. E o Gavrilo Princip estava nessa posição. Mas o carro não foi reto, o carro errou o protocolo e acabou fazendo uma curva aonde não deveria. E agora dá para ter uma ideia de qual era a distância que o Gavrilo Princip estava do carro. É muito próximo. Nessa esquina tem uma placa hoje que mostra qual é a posição que ele estava, né? E o Gavrilo Princip estava encostado ali, e qual foi a surpresa dele a hora que ele viu o carro parado, tentando engatar a marcha. Ele só precisou... Bom, aí está a placa, né, que marca a posição dele. E aqui a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor da distância que ele estava do carro. Culpando a Sérvia pelo assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro e apoiados pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a Rússia estava alinhada com a Sérvia. Então o Kaiser alemão declara guerra contra a Rússia. Ou seja, contra o próprio primo dele. A Alemanha invade a Bélgica. E a Grã-Bretanha ordena que a Alemanha se retire da Bélgica. E a Alemanha se recusa a se retirar da Bélgica. Então a Grã-Bretanha declara guerra contra a Alemanha. Outro primo declarando guerra contra outro primo. E os 3 primos imperadores, que se conheciam desde que eles eram crianças, agora estavam se enfrentando na maior guerra da humanidade. A Turquia, ou o Império Otomano, como eles eram conhecidos, se alinha à Alemanha e eles atacam a Rússia. E aqui um ponto importante, os territórios palestinos faziam parte do Império Otomano, do Império Turco. E aqui podemos ver como ficaram essas alianças.
Em amarelo, os aliados da Alemanha. Em verde, os aliados da Grã-Bretanha. Em roxo, os países neutros. Os primos controlavam esses três impérios: Império Britânico, Império Alemão, Império Russo. E aqui o Império Austro-Húngaro. E esse é o Império Otomano. Nessa imagem, podemos ver que o Império Otomano se estendia pela Arábia até a Mesopotâmia. E a Palestina já fazia alguns séculos que também fazia parte desse império. O território desse império abrigava cidades importantes para a fé religiosa. Uma delas fica exatamente na Palestina e tem importância para três grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E voltando aos primos imperadores, a rainha Victória do Império Britânico, além dela ser avó de dois deles, ela ainda era avó da esposa do imperador russo. Um pouco confuso esses casamentos da realeza europeia, né? Então veja isso. A rainha Vitória da Grã-Bretanha é a avó desses três primos. Essa rainha controlava o maior império da época. Para a gente ter uma ideia, 23% da superfície do planeta eram controlados por ela. 458 milhões de pessoas estavam nos territórios dela. Esse é o neto mais velho dela, o Kaiser Guilherme. Esse também é neto dela, é o rei George. E esse é parente dela, é o czar Nicolau. O Kaiser Guilherme é do Império Alemão. O rei George é da Grã-Bretanha. E o czar Nicolau é do Império Russo. Durante o reinado da avó deles, esses eram os territórios que ela havia conquistado. Fora a Grã-Bretanha ter sido a primeira nação a se beneficiar da Revolução Industrial, da máquina a vapor, ela também empregava uma regra chamada de duas potências. Essa regra exigia que a Marinha Britânica mantivesse uma força no mínimo igual à força das segunda e terceira maiores marinhas do mundo combinadas. E o Kaiser alemão, ele cresceu vendo essa poderosa marinha britânica e isso despertou uma obsessão nele. E ele iniciou um programa massivo de construção naval na Alemanha. Ele tentava desafiar a supremacia britânica nos mares e tentava transformar a Alemanha em uma potência mundial, como a Grã-Bretanha. O interesse do Kaiser na aliança com o Império Otomano é que ele sabia que aproximadamente 160 milhões de árabes viviam sob Império Britânico. E ele pretendia fomentar uma revolução e colapsar o Império Britânico a partir de dentro. E era justamente o Império Otomano que os britânicos viam como o ponto mais fraco dessa aliança com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, e esse era o ponto que eles achavam que deveria ser atacado. E então começaram as conversas entre os aliados sobre o pós-guerra, sobre o que eles deveriam fazer com os territórios do Império Otomano. Alguns anos antes, os turcos tentaram impor a sua cultura e a sua língua aos árabes que viviam sob o governo deles. Mas isso só aumentou a ideia dos árabes em relação à sua própria identidade cultural. E a Grã-Bretanha via nisso uma possibilidade, já que eles estavam pensando em ter seu próprio Estado. Então os britânicos e os franceses enviaram funcionários do governo para conversar com os líderes árabes locais. Eles prometiam que caso os árabes se aliassem com eles, eles conseguiriam a independência. E agora eram os aliados que queriam uma revolta dos árabes contra os turcos. E conseguiram um acordo com uma família que era muito importante, porque ela também era responsável pela guarda dos locais sagrados. E eles montaram um exército e se mobilizaram em relação à busca da independência. E a Grã-Bretanha negociava com a França uma repartição do Oriente Médio. E esse britânico e esse francês desenharam essas linhas. A letra A significaria território para os franceses, a letra B para os britânicos. E nessas áreas eles exerceriam poder indiretamente, apontando conselheiros. Azul, controlada diretamente pela França. Rosa, com todas suas ferrovias e petróleo controladas diretamente pela Inglaterra. E a Palestina, em amarelo, seria uma área internacional, menos esse ponto vermelho, que representa a cidade de Haifa. Pois se os britânicos teriam o petróleo do Iraque, também teriam essa cidade de frente para o Mediterrâneo para poder enviar o petróleo. Era o início do século e as cidades estavam recebendo carros,
tudo estava mudando e abandonando a energia do carvão. E sem saber desse acordo, o Hussein declarou guerra ao Império Turco. E a revolta dos árabes contra o Império Otomano estava começando. E apesar dos avanços do exército árabe e britânico no Oriente Médio, a guerra na Europa continuava. E o primeiro-ministro britânico havia chegado a uma conclusão de que seria possível trazer os Estados Unidos para a guerra, tirar ele de uma posição de neutralidade, desde que a opinião pública os pressionasse. E eles imaginavam que o suporte da comunidade judaica poderia ajudar nisso. Os historiadores entendem que isso era uma visão equivocada, que superestimava a influência judaica. E ainda havia como se fosse uma entidade única, algo bem longe da realidade. Nessa época, um movimento chamado sionismo ganhava força rapidamente, devido a um aumento de antissemitismo na Europa. Os judeus estavam enfrentando pogroms na Rússia e em outras partes do leste europeu. E o Theodor Herzl ele havia chegado à conclusão de que os judeus só estariam em segurança caso não fossem mais minoria. Portanto, seria necessário um Estado próprio e soberania. E se vocês querem saber mais sobre as origens do antissemitismo, eu sugiro que vocês acessem o Museu do Holocausto, porque eles têm historiadores que costumam fazer seminários e eles conseguem explicar esse tema aí de uma maneira clara e objetiva. E voltando ao assunto do sionismo, após esses ataques, a comunidade judaica auxiliava algumas famílias a imigrar para a Palestina, para que eles pudessem se estabelecer por lá. E o sionismo conversava com eles porque, além deles conseguirem fugir dessa perseguição que estava acontecendo na Europa, também se alinhava com o que estava nas escrituras sagradas deles, essa ideia da volta à Terra Prometida. E a comunidade judaica na Palestina, em 1914, era de aproximadamente 8% do total da população. E lembro daquele britânico que ajudou a desenhar a divisão do pós-guerra? E ele e o líder do movimento sionista britânico começaram a conversar se, caso o Império Otomano fosse derrotado, se a Grã-Bretanha apoiaria a imigração judaica para a Palestina. E enquanto isso, a Grã-Bretanha e a Rússia continuavam tendo baixas em grandes números, enfrentando a Alemanha, mesmo com a entrada dos Estados Unidos na guerra. E já fazia 30 meses que a Rússia estava guerreando. Milhares de soldados já haviam sido mortos ou capturados. O país estava cansado, com um sentimento de desmoralização. E o primo imperador russo, o czar Nicolau, era percebido como alguém vacilante, que não tomava decisões. E para piorar a situação, a esposa do czar Nicolau, que também era neta da rainha Vitória da Grã-Bretanha, era alemã. Ela era da mesma nacionalidade da nação que eles estavam enfrentando. E era percebida como alguém que tinha uma personalidade dominante sobre o czar. E o povo russo suspeitava que ela fosse uma traidora. E que essa estranha e desastrosa relação que ela tinha com o guru místico Rasputin poderia ser a causa de todos os problemas que eles estavam enfrentando na Rússia. E o povo sabia que o Rasputin tinha influência sobre ela. E isso enquanto o czar estava com o exército, estava fora da cidade. Eu imaginava que os dois, ou melhor, que o Rasputin governava a Rússia através dela. E uma revolução estava se formando e o czar foi avisado várias vezes para fazer concessões, mas ele vacilava. Então, trabalhadores da maior planta industrial da capital do Império Russo fizeram uma greve. Dias depois, mais grevistas se juntaram e eles pediam comida, o fim da guerra e agora pediam também a abdicação do czar. E essa greve foi tomando volume rapidamente e logo tinha 200 mil manifestantes na capital. E o czar pediu para um general, que era o comandante militar responsável pela cidade, para que cessasse aquelas desordens de maneira urgente. E que isso era inaceitável em um tempo de guerra. E a capital estava um caos e os soldados do general Kabalov chegaram e abriram fogo na multidão. O resultado, mais de 1.000 feridos e mais de 160 mortos. E agora, a própria polícia começou a ficar ao lado dos revolucionários. E o trem do czar chegou até a ser bloqueado pelos revolucionários. E após
inúmeros pedidos de concessões, ele finalmente sinalizou com algumas reformas, mas já era tarde demais. E ele recebeu essa mensagem. É óbvio que a Sua Majestade não levou em conta o que está acontecendo aqui. Com dor no coração, tenho que relatar que o ódio à dinastia atingiu seu limite. Todos os quadrantes exigem a abdicação do czar. E, pressionado pelos seus próprios oficiais, o czar abdicou do trono russo, em nome dele e do filho dele, que ainda era criança. E foi assim que a dinastia Romanov, uma dinastia de 304 anos, terminou. Um governo provisório foi composto e a Grã-Bretanha estava preocupada com uma possível saída da sua aliada, a Rússia, da guerra. E o Kaiser alemão teve outra ideia. Lenin estava exilado na Suíça. Ele era um russo anti-czar, um revolucionário marxista. Ele era descrito assim por um dos seus antigos camaradas. Não existe outro homem que seja 24 horas por dia absorvido pela revolução, que não tenha outros pensamentos além do pensamento de revolução, e que mesmo quando dorme não sonhe com nada além da revolução. E o Kaiser alemão, que já investia milhões de marcos em propaganda revolucionária na Rússia, agora fretou um trem e enviou Lenin e mais um grupo de revolucionários para a Rússia, bancados com dinheiro alemão. O objetivo do Kaiser era que essa revolução tirasse de vez a Rússia da guerra e que isso enfraquecesse os seus inimigos. E o governo britânico, preocupado com uma possível saída da Rússia da guerra, devido aos bolcheviques que estavam chegando ao poder, e baseado em um relatório que eles tinham recebido, eles imaginaram que, de alguma maneira, a elite judaica poderia ter algum tipo de influência sobre o partido bolchevique. E então o secretário para Assuntos Estrangeiros da Grã-Bretanha emite uma promessa. Em 2 de novembro de 1917, a Declaração de Balfour foi emitida, no mesmo tempo que os britânicos ocupavam a Palestina. E era a primeira vez que uma potência da Europa apoiava oficialmente o movimento sionista no sentido de estabelecer uma pátria judaica na Palestina. E os árabes também tinham entendido que a Grã-Bretanha tinha oferecido a Palestina para eles e nesse processo de independência, de autodeterminação. Mas a Declaração Balfour não era um tratado oficial, ela era uma declaração, como o próprio nome diz. E em 1917, os palestinos representavam mais de 90% do povo que vivia no local. E, no fim, o único documento oficial era aquele que a Grã-Bretanha havia assinado com a França, que era mantido confidencial. E somente alguns dias depois, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia. E o Lloyd George imaginava que essa declaração poderia ter algum tipo de efeito em alguns dos integrantes da liderança dos bolcheviques, porque alguns deles eram judeus, como no caso o Trotsky. Porém, o Lloyd George errou. O relatório que ele recebeu continha erros. Alguns dos integrantes dos bolcheviques, que eram judeus, não eram sionistas. Eles imaginavam o sionismo como um tipo de um movimento capitalista. E fizeram ao contrário. Eles retiraram a Rússia da guerra e ainda abriram os arquivos do czar e mostraram alguns desses arquivos que mostravam as negociações entre a Grã-Bretanha e a França em relação a essas linhas, essa repartição no Oriente Médio. E isso acabou tendo um peso grande com os árabes, porque os aliados falavam que estavam lutando pela democracia e que estavam apoiando os árabes nesse processo de autodeterminação. Mas, ao mesmo tempo, eles repartiam os territórios entre eles mesmos. Dezembro de 1917, os britânicos chegam a Jerusalém e enviaram uma mensagem ao Hussein, da liderança árabe, reforçando esse comprometimento que a Grã-Bretanha teria em relação à busca pela independência dos povos árabes. E o Hussein se manteve leal à promessa dos britânicos, e com a ajuda dos árabes eles conseguiriam conquistar Damasco. E é importante também entender que sem esse apoio das forças árabes na região, além das dificuldades nas batalhas, a luta de uma potência europeia contra o Império Turco na Palestina não seria vista como algo legítimo se não houvesse o apoio de uma liderança árabe. Então o filho de Hussein, que batalhava junto com o pai,
começou a comemorar a sua vitória em Damasco, mostrando a sua presença para que o povo árabe pudesse saber quem os tinha liberado. Mas um general britânico o advertiu. Ele disse que o governo dele na Síria seria limitado. Mesmo assim, com o apoio do pai, Faisal assumiu o título de governador de Damasco. Os turcos, os otomanos, foram derrotados. 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial acaba. Um armistício é assinado entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. E o Kaiser Guilherme é o segundo primo a perder um império. E ele consegue exílio na Holanda. E em Versalhes começam a acontecer os primeiros encontros com os aliados. Entre eles, o presidente americano Woodrow Wilson, para que eles decidissem o que fazer com os territórios dos que foram derrotados. Porém, havia como prioridade as promessas que os britânicos haviam feito para os russos, para os franceses, para os judeus, para os árabes, e havia debates em Versalhes sobre a autodeterminação desses povos, mas era uma época em que havia uma mentalidade, sobretudo, imperial. E mesmo que Faisal tenha ido até a Europa e tentado advogar em favor da causa árabe, a Grã-Bretanha e a França continuaram com o seu acordo de divisão. Então, a ideia de um único Estado árabe naquela região estava sendo descartada. E as promessas que os britânicos haviam feito aos judeus europeus. Agosto de 1919. Memorando confidencial escrito por Balfour. As 4 grandes potências estão comprometidas com o sionismo, e o sionismo, seja certo ou errado, bom ou mal, está enraizado em tradições de longa duração, em necessidades atuais, em esperanças futuras, de importância muito mais profunda que os desejos e preconceitos dos 700 mil árabes que agora habitam essa terra antiga. E o pacto, em Versalhes, decidia que os territórios do Império Otomano seriam agora administrados por mandatos, o que na prática significava que a Grã-Bretanha e a França iriam administrar a região. E no final de 1919, os britânicos começaram a repassar os territórios para os franceses, que começam a exercer o seu mandato na Síria e no Líbano. E Faisal estava como governador da Síria há mais de um ano, e agora o Congresso sírio o havia declarado rei, mas os franceses não gostaram, enviaram soldados e ele foi deposto. E a repartição ficou mais ou menos assim. França ficou com a Síria e o Líbano, e os britânicos com essa região do Iraque, incluindo os campos de petróleo da região, a Transjordânia e a Palestina. E agora os britânicos, além dos campos de petróleo, da ferrovia, eles também têm acesso aos portos do Mediterrâneo. E é importante lembrarmos que o mundo estava passando por uma transformação grande durante a Primeira Guerra Mundial. Antes, as indústrias na Europa funcionavam praticamente com a energia do carvão. E agora o carro estava se tornando um produto mais acessível. E isso em escala mundial. Então não podemos subestimar o peso que isso teve nesse cenário de guerra. Mas os povos árabes não aceitaram essa ideia de mandatos britânicos. Então a solução foi posicionar o Faisal como o rei do Iraque, um rei com poderes limitados. E em Jerusalém os britânicos estabelecem uma administração. E os judeus eram uma minoria, mas conviviam pacificamente por séculos com os cristãos e com os muçulmanos. E agora, após Versalhes, a Palestina estava aberta a essa imigração judaica, que vinha de uma Europa industrializada e relativamente avançada para os padrões da época. E alguns grupos sionistas ajudavam financiando essa imigração, construindo casas, ajudando a montar comunidades, ou seja, tentando alocar esse novo imigrante. E entre 1924 e 1928, chegaram mais de 60 mil imigrantes judeus à Palestina. E os árabes da Palestina ficaram alarmados, pois, aos olhos deles, esses imigrantes eram europeus, que não tinham nenhum tipo de vínculo com o lugar. E nesses assentamentos, esse novo imigrante, além dessas compras das terras, eles evitavam de empregar o árabe local. E tudo isso foi contribuindo para uma piora na relação deles.
E em 1925, o Arthur Balfour visita essas novas comunidades judaicas na Palestina. Agosto de 1929. Eclode um conflito entre árabes e judeus. Esse conflito se inicia com relação a ter acesso ao Muro das Lamentações. E aconteceram provocações que exaltaram ainda mais os ânimos, e 2 dias depois rumores começaram a circular sobre um suposto ataque que seria feito contra a mesquita. E isso desencadeou uma onda de ataques em Hebrom, e mais de 60 judeus foram mortos. E durante essa semana, a violência continuou, e mais de 130 judeus foram mortos nesses ataques. E nos anos 30 e 40, devido à perseguição nazifascista alemã, a imigração aumentou mais ainda. E após 1933, a Alemanha nazifascista começou a organizar boicotes a comércios e negócios de judeus. E então eles conseguiram uma permissão que deixava com que judeus alemães pudessem imigrar para a Palestina, desde que deixassem as suas posses na Europa. E como vocês podem imaginar, paramos nesse ponto próximo à Segunda Guerra Mundial, porque para puxar um fio na tentativa de explicar esse período, precisaria de um episódio inteiro só para isso. E dos 3 primos imperadores que se conheciam desde criança, que iniciaram essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra para acabar com todas as guerras, somente um continuou no poder. E isso tudo me faz lembrar quando eu estive naquela esquina, em Sarajevo. E enquanto eu andava com esse historiador bósnio e ele me contava sobre o que tinha ocorrido naquela rua, eu parei um pouco e fiquei olhando para aquela esquina, fiquei um pouco congelado, tentando processar mentalmente todos os eventos que ocorreram, todo esse efeito dominó de eventos interligados que ocorreram depois que aquele carro entrou errado naquela esquina.